Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Bom, para começar, a gente tem que pontuar que ontem, depois da derrota do Vasco Flamengo, aparecem sempre os mesmos gaiatos, né, reclamando. Teve um canalha que botou, você tem que ver esse vídeo, um desabafo de um torcedor. Só que no dia a dia, eles não se apresentam como torcedores. São caras que fazem vídeos para ganharem dinheiro e quando o Vasco perde, faz parte do teatro, eles colocam desabafo de um torcedor, né? Mas se dia a dia todos fizessem o que eu faço aqui todos os dias, que é cobrar, reclamar, expor os podres, expor as incompetências, né, de quem está à frente do Vasco, tudo seria diferente. Mas isso não dá like, isso não dá engajamento. O que dá like e engajamento é falar de Garré, falar de Lloyd e pasmem, tem outro canal também que hoje sequer falou de alguma coisa de reclamação. Já tocou o barco, novas contratações e blá blá blá, tal, né? Tinham canais que reclamavam mais veementemente, não estão reclamando mais, pararam, né? Agora aquela reclamação blasé, né? De interesse próprio, blá blá blá. Bom, não é criticar canal pelo canal, como fazem por aí, é criticar o canal pelo conteúdo deles para cobrar. Então a crítica dos vídeos vem para youtuber que fala que não participa do Vasco, que não quer o bem do Vasco, a crítica é contra isso, um conteúdo para que possa reclamar também da torcida, né? Mas as reclamações hoje em dia não são mais assim. São reclamações das pessoas quase físicas dos youtubers, né? Esquecendo o Vasco, esquecendo o mais importante que é o Vasco, né? Bom, dito isso, de sempre, né? Carille falando na entrevista, atacantes, não temos atacantes para esticar o campo e o oponente sempre estica o jogo contra o Vasco, digo eu. Pega o jogo contra o Fluminense, idem. O Fluminense fechava o campo pra gente, tirava a profundidade, até porque a gente não tem atacante que ataque espaço, né? E aí o que os caras fazem? Diminuem o campo, não dão a profundidade, o Vasco fica preso numa caixa e quando os caras pegam a bola, eles esticam, abrem o campo e o Vasco fica perdido, porque os atacantes, porque não tem atacante, está fazendo a função ofensiva com volante, né, e com meia nulos, né, com meia/meias nulos, laterais também apoiando, e aí aquele buraco de sempre, que eu falei que sempre vai ter enquanto não tiver atacante. Atacante ataca, né, ajuda a fechar ali o fim do segundo terço, meio de campo, pisa no terceiro terço, ajuda na criação, chuta para gol, faz gol, né? Baixa até o primeiro terço para ajudar. A linha de volante, idem, né? Fica entre primeiro terço e segundo terço. E a zaga fica ali, né? Fechada, indo, fazendo aquele balanço para não ter buraco. Esse é o jogo de futebol. Só que muitos não estão nem aí, não querem estudar, não se atentam para isso, tal, e é só criticar, né? Tal. Criticar Carille, não sei o quê. Ontem um Carille falou uma coisa que eu não gostei. Mas eu não posso criticar o Carille sem atacante, para que ele possa fazer o que eu acabei de falar, né? Ter um time equilibrado, né? E hoje está totalmente desequilibrado, com volantes atacando e os zagueiros dando primeiro combate. Esquece, entendeu? Qual foi Então a gente não tem profundidade qualificada, não tem profundidade nem qualificação na profundidade, a gente fica lá preso, né? E quando vai, não tem gente para resolver, Verratti só não dá, é um pouco demais, né? Qual foi a frase que o Carille falou que me incomodou um pouco? Eu poderia fazer muitas substituições para o segundo tempo. Para que crucificar? Carille, aspas, eu poderia fazer muitas substituições para o segundo tempo. E falou assim depois, para que crucificar os jogadores? Fecha aspas. Primeiro, quando o time não está bom, troca-se no primeiro tempo. Os grandes vencedores são esses, né?
Mas friso, eu não posso cobrar muito do Carille porque não tem peça para trocar, né? E aí ele fala para o segundo tempo, para que crucificar e tal, fazer muitas substituições? E o time volta sem substituição, né? Então essa fala me deixa chateado, porque tá ruim, troca primeiro no segundo tempo, mas deixo aqui a minha ressalva, que não tem peças, né, para serem colocadas, peças que vão dar um resultado, né? Porque tem os amigos do rei Pedrinho. Pedrinho é o rei, né? Couto, Souza, Alex Teixeira, Jean Davi, que ele trouxe, né? Você lembra do último clássico que houve, ano passado, se não me falha a memória, do Brasileiro, 1-1, né? Coutinho fez gol, empate, todo mundo ficou feliz, mas é pouco demais, né? Pouco demais. E todos vocês aí que estão vendo o vídeo, perceberam que o Vasco não está mais reclamando de nada. Ontem eu estava vendo o jogo ao lado de amigos, que quando o Vasco pegava a bola, dava uma atacada, havia uma cara de espanto neles. E aí, para não mandar 3 ou 4 para aquele lugar, eu mantive a minha calma ali, né? Os caras não sabem o que é Vasco, contentes com algumas situações que poderiam um empate, né? O Vasco quase empatou para esses canalhas, né? Aí depois ele fala que o segundo tempo, na entrevista, o cara ele fala que o segundo tempo o time melhorou um pouco, né? Só que o jogo, o Carille, Paiva também fazia isso. O jogo tem 2 tempos. Você tem que jogar bem os 2, primeiro e o segundo. Se você abre a mão de um tempo, esquece, já era. O adversário vai se dar bem, porque ele vai jogar um tempo, vai jogar o outro, vai jogar os 2 e você vai ter jogado um tempo só, ou metade de um tempo, né? Seguindo aqui, já para fechar o vídeo, né? Vi lá perguntas na coletiva ao Maurício Lemos, ao Lucas Freitas. Vamos ver se ele vai manter esses caras. Tomaram raivinha de novo do João Vitor, como se fosse o único culpado. Já dei meu posicionamento sobre isso aqui, não vou repetir, né? Mas friso aqui, né? Sem organização, não há zagueiros que vão resolver. Uma hora, Maurício Lemos ou Lucas Freitas vão falhar, porque está desorganizado ali a questão da entrada da área, a volância e tal, né? Não estou comparando absolutamente nada, para que algum bobão não venha aqui e fale, você está comparando? Não. Mas até o Odivan e o Mauro Galvão, que eram belíssimos zagueiros, se ficassem expostos, iam errar mais do que erraram. Por que não ficavam expostos? Porque tinha o Luizinho e tinha o Odivan. E tinha o Juninho também, que ajudava a marcar demais, né? Então, não adianta você colocar uma zaga lá, hoje, Mauro Galvão e Odivan lá. Não tem volante que faça marcação pesada ali, vai ter sempre mano a mano do Mauro Galvão e Odivan. Eles iam errar menos, muito menos do que Maurício Lemos e Lucas Freitas vão errar. Mas mesmo assim, zagueiro contra o oponente no mano a mano, atacante oponente, fica complicado, né? E nós tínhamos o Luiz, naquela época o Juninho, que eram 8, que eram quase um 5 na marcação, fazia às vezes de um 5, ainda fazia às vezes de um 10 ainda na criação, óbvio, com as suas limitações, não era aquele 10 clássico, mas era um cara que entregava bastante, né, no setor de criação, né? Mais uma vez, o Flamengo não é mais parâmetro para o Vasco, a gente está vendo isso aí, né? Faltam atacantes que façam gols, né? E aí, olho vivo na tabela, talvez a gente não fique nem entre os 5 do Carioquinha. E aí, como é que vai ser, Pedrinho? Sem jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.